Fala galera, tudo bem? Meu povo, minha pova. Gente, olha só. Tô aqui hoje pra falar de na verdade não é um assunto, é uma emoção, o medo. Quem aí tem medo? Todo mundo, né, gente? Todo mundo sente medo. Todo mundo, se eu falar a palavra medo aqui, é claro que você já sentiu alguma vez na sua vida. Você sabe o que é sentir medo. Você já experienciou isso, o sentir medo, né? Todos nós, seres humanos, sentimos medo em algum momento da vida, né? A gente já passou por experiências que a gente sentiu medo. E para falar um pouquinho do medo em si, eu quero lembrar vocês que o medo é uma emoção natural, né? A gente nasce com o medo, com a ansiedade, com a alegria, com a saudade. A gente só aprende a nomear esses sentimentos, né? A dar nome aos bois. Mas a gente tem a tristeza dentro da gente, são emoções naturais que elas tendem a aparecer diante das circunstâncias da nossa vida. Só que um pituquinho, uma criancinha pituquinha, ela não sabe muitas vezes nomear. Ela tá com fome, ela tá irritada, ela tá triste, ela começa a gritar. Então ela não sabe nomear o que ela tá sentindo. Mas nós, como adultos, né, a gente tem que aprender a fazer isso, né? E o medo, gente, ele vai aparecer. O medo aparece. É natural, é uma coisa normal a gente ter medo. Vamos pensar comigo, tá? Vamos voltar lá nos Homens das Cavernas? Vamos voltar pra lá? Vamos? As pessoas, os homens das cavernas, no caso, né? Eles sentiam medo, né? Eles tinham medo dos bichos grandes que habitavam na época, eles tinham medo de passar fome, eles tinham medo de dinossauro, leão, sei lá, que bicho que tinha naquela época. E qual que era o comportamento desses homens das cavernas naquela época? Quando a emoção vem, o medo vinha na hora, tum, bateu o medo, ou luta ou fuga, né? Ou eles fugiam, ou eles lutavam ali, né, com o bichão na frente deles. Então, assim, o que a gente tem que perceber? Nos dias atuais, né, a gente tem muito estímulo, a gente tem uma vida corridaça, a gente acha que a gente tem que dar conta de tudo, a gente tem estímulo de mídia, estímulo de celular o tempo inteiro, a gente tem notícias chegando no nosso celular, quer você queira ou não. Esses dias eu tava conversando com um amigo meu, e eu não sei que assunto que deu na semana. Sabe aquele assunto que, tipo assim, tá mais falado no Twitter, tá mais falado no Instagram, tá falado em tudo quanto é lugar. E aí tá todo mundo falando, e eu tava conversando com um amigo meu, daí não sei que a gente tava falando desse assunto, e esse meu amigo, hã? Não tô sabendo. Aí todo mundo, como assim? Como assim? Né? Porque todo mundo fica sabendo, por N canais de informação. E antigamente não era assim. Então, assim, o que eu percebo? Hoje o medo, ele tá muito mais aflorado. A gente tem medo do que não precisaria sentir medo, né? Ah, eu tenho medo de uma apresentação, eu tenho medo de deixar a porta destrancada, sendo que eu moro num condomínio, num prédio que tem portaria. Ah, eu tenho medo porque eu deixei a luz acesa e saí de casa, vai que pega fogo. O que a gente tem que separar, gente? Separa aí. O medo real, né, que isso pode acontecer, para daí a gente entrar num mecanismo de tentar se proteger e lidar com as situações que podem acontecer, e o medo anormal, o medo não racional, que é aquele medo que não tem fundamento nenhum, sabe? Então a gente precisa separar esses dois medos. Esse medo que você está sentindo hoje, pensa aqui comigo, ele é um medo racional? Ele é um medo realmente que faz com que você precise pensar em algo para se proteger? Ou ele é um medo que, se você parar, colocar os pingos nos is, pensar, olhar para suas cognições, ele é um medo que não faz muito sentido, né? Sabe por que eu pergunto isso? Porque a gente tem que parar para perceber as nossas cognições, os nossos pensamentos que vêm antes do medo. O que vem antes do medo? Então, Aline, eu fiquei com medo. Tá, mas o que você pensou quando você estava se sentindo com medo? O que veio na sua cabeça? Ah, eu pensei que, nossa, será que ninguém vai me ajudar se por um acaso o pneu do meu carro furar na estrada? Que mais você pensou? Ah, e se eu ficar na estrada 3 dias com o pneu do carro furado e ninguém me ajudar e não vir nada, nem um socorro? E aí eu fiquei com medo de pegar o carro sozinho e viajar. Tá, esse medo é real?
hoje, com tudo que a gente tem, né, à nossa volta para solucionar um problema como um pneu furado no meio da estrada, será que realmente esse medo é um medo funcional? Ele tá funcionando de uma forma legal, né? Uma forma de você se proteger, uma forma de você pensar em algo? Nossa, pera lá. Meu step tá no carro, eu posso ligar pro meu seguro, eu posso fazer um sinal, eu posso pedir pro pessoal que fica cuidando da rodovia para me ajudar, que é o pessoal da empresa contratada para cuidar da rodovia. Geralmente uma outra pessoa vai parar. Não é possível que uma pessoa não vai parar para me ajudar. Então, assim, gente, às vezes a gente tem medo de coisas que são resolvíveis. De que eu gosto sempre de me perguntar assim: o que de pior pode acontecer? Se esse seu medo, se esse seu pensamento que tá gerando medo, se ele for real, o que de pior pode acontecer? Será que é tão pior assim que você precisa sentir medo, que você precisa ficar ali vibrando no medo, na insegurança, na ansiedade? Porque, ó, vou te falar, deixa eu te falar. O medo, ele mora com a ansiedade, com a insegurança e com a preocupação. Eles dividem, sabe? Eles dividem uma república. Pensa assim, tá? Que eles são colega de quarto ali, de apartamento. Eles sempre estão aparecendo juntinhos ali. Porque se eu tô com medo, ou eu tô inseguro, ou eu tô ansioso, ou eu tô preocupado. E assim vai. Se eu tô ansioso, é por quê? Porque eu tô com medo, tô inseguro, ou tô preocupado. Então vale a pena você se perguntar: será que o que eu tô pensando realmente pode acontecer? Esse meu medo, ele é tão assim de pior pode acontecer? Será que isso tem... Qual que é a probabilidade disso acontecer? Essa é uma pergunta muito boa. Qual que é a probabilidade disso acontecer nos dias atuais? Quais são as chances que eu tenho de solucionar esse problema? Então, assim, isso tudo que eu tô falando aqui, essas perguntinhas, são a flexibilização cognitiva, de você olhar pro pensamento que antecede o medo. Quais são os meus pensamentinhos aqui, ó, que estão antecedendo o medo? E se? Será que? Nossa, e se nada der certo? E se me roubarem? E se eu me afogar? E se eu cair? E se eu reprovar? São tudo pensamentos que geram medo, que geram ansiedade. Então comece a observar, né? O que tem gerado o seu medo? Você tem medo do quê? De ser rejeitado, de ser abandonado, de ser validado, não ser bom o suficiente, de se sentir incapaz, de ser reprovado por algo, de cair, de se machucar, de morrer. Do que você tem medo? E geralmente, muitas coisas que a gente tem medo, né, elas fogem do nosso controle. Né? Tem coisas que a gente não tem como controlar. E aí é aquela necessidade da pessoa de muitas vezes ter o controle de tudo nessa vida. E é como ela não consegue, aí ela tem medo. Tem medo de perder o controle, as coisas vão sair do meu controle, tudo vai pro beleléu, né? Nada dá certo daí. Então a gente tem que parar pra pensar que não tem como a gente ter o controle de tudo. A gente pode ter ali um manejo de como as coisas podem funcionar de uma maneira mais legal, mais funcional, mais adaptativa, mas ter o controle de tudo não tem como. Né? Eu tenho medo da morte. Você tem como controlar a morte? O que você pode fazer é se adaptar a talvez estender esse prazo, vamos dizer assim, se cuidando da sua rotina, sua alimentação, tudo mais. Mas você pode... Não vou morrer. Isso está sob meu controle. Não pode. Infelizmente não pode. Então comecem a perceber se talvez essa sensação de medo não vem de uma necessidade de controlar tudo. Eu tenho medo do que eu não consigo controlar, na maioria das vezes. Eu tenho medo de mar, sabe? Água, muita água, ou quando você não consegue enxergar por debaixo da água, tipo um lago, alguma coisa que é turva. Eu morro de medo. Mas por quê? Porque eu não sei o que pode acontecer, eu não sei a profundidade, eu não sei como é que tá tudo ali, eu não tenho controle. Aí me gera medo, aí eu paro. E eu não sei vocês, pode ser que daqui uns anos eu esteja fazendo esse vídeo com uma segunda opinião sobre isso, mas eu tenho percebido que quanto mais velho a gente vai ficando, mais medo a gente vai tendo de coisas idiotas que antes a gente não tinha. A gente vai tendo medo de coisas que lá na adolescência a gente falava: mãe, pra que ter medo disso? Até parece. E sua mãe falava: meu filho, não faz isso não, você vai fazer não sei o quê. E hoje você já pensa: meu Deus, será que eu fizer isso?
E eu não sei como vai ser daqui 10 anos, né, gente? Mas eu refaço esse vídeo, porque muito provavelmente eu vou estar com medo até da minha própria sombra. Espero que não, porque a gente tem que aprender a lidar com o medo disfuncional. Esse que não funciona, que não tem nada a ver. Por que eu tô com medo disso, gente? Por exemplo, medo de inseto, né? Medo de barata. Sempre o medo também pode ser que esteja ligado a um trauma, quando é um medo disfuncional, tá? Sempre quando a gente tem um medo disfuncional, eu tenho medo de mosquito, de cachorro. Poxa, todo mundo gosta de cachorro, né? A maioria das pessoas gosta de cachorro. Por que eu tenho medo de cachorro? Ou de aranha, uma aranha desse tamanico, uma baratinha. Você é maior que isso? Seu tamanho é maior. Sempre que tem um medo disfuncional, pode ter um trauma, uma situação trauma. Então, que parte da sua história você ali ficou com, né, traumatizado, entrou na sua mente aquilo, aquela situação, aquela circunstância, aquele evento que levou você a acreditar que aquilo é perigoso, que aquilo gera medo. Começa a olhar para isso e flexibilizar, dessensibilizar o medo. Né? Eu tenho medo de barata. Tá, por que eu tenho medo? E então começa a olhar e fala assim, cara, tá, mas ela é menor que eu vou matar e pronto. Começa aos pouquinhos a enfrentar o seu medo. Eu falo assim, gente, que quando o nosso medo ele é disfuncional, quando ele não condiz com a realidade, é mais importante a gente enfrentar ele e ir com medo mesmo do que ficar travado no medo, parado no medo, sabe? Porque quando o medo trava, a gente não faz nada, a gente não enfrenta, a gente passa a acreditar e concluir que aquilo que estava passando na nossa cabeça e despertando o medo era real, era verdadeiro. Ou seja, naquela viagem que eu comentei no início do vídeo, que eu tava com medo de estourar o pneu e ninguém me ajudar, aí eu falo, então melhor nem fazer, nem vou fazer essa viagem, nem vou. E aí eu fico em casa. E eu falo, tá vendo? Ainda bem que eu não fui. Porque se eu tivesse ido, se tivesse estourado, eu tava sozinha na estrada. O medo trava a gente e faz a gente acreditar que aquilo que a gente imaginou, que o nosso cérebro, nossa cabeça, nossos pensamentos nos contaram, poderia ser real mesmo, ia acontecer de fato. E quando a gente enfrenta, quando a gente vai com medo mesmo, a gente pode até ali no início dar uma bambeada, mas a gente constata no fim que, cara, quer saber? Eu vim aqui, vim com o meu próprio olho, vi tudo, e não é desse jeito, não é bem assim. Não é tão assim como eu imaginava. Nem sempre é tão assim como a gente imaginava. A nossa mente conta cada coisa louca pra gente, que se a gente ficar preso nela, a gente acredita, tá? Então, comecem a olhar pro medo de vocês e separar em racional ou irracional, funcional, disfuncional, não condiz com a realidade. E quando vocês perceberem que ele é disfuncional, que ele não condiz com a realidade, vai com medo mesmo. Enfrenta.